Quanto antes a gente conseguir começar com as intervenções, quanto antes a gente conseguir ir trabalhando, né, e desenvolvendo essa criança, mais autonomia essa pessoa vai ter quando adulto, tá? Mas as características, enfim, são as mesmas, ok? Então, entendam assim que quando a gente fala criança, quando eu falo criança principalmente, tô me referindo a essa questão, porque as questões interventivas são muito importantes que aconteçam desde muito cedo, tá? Então, voltando aqui que a gente estava falando sobre o transtorno de processamento sensorial, né? O que acontece? Se o autista ele tem uma forma diferente de funcionamento cerebral, se a cognição dele funciona de uma forma diferente, eu preciso ensiná-lo de uma forma diferente, né? Existe uma frase que se usa bastante na pedagogia, que é: se uma criança não pode aprender da maneira como ela é ensinada, ensine-a da forma como ela consegue aprender, né? Ensine-a da forma como ela aprende. Então, a gente que tá ali dando aula, a gente que tá ali, precisa começar a se organizar, precisa se flexibilizar. E quando eu falo isso, eu não tô falando só para quem dá aula para criança com autismo. Para quem dá aula, gente. Porque cada criança é de um jeito e cada criança aprende de uma forma diferente, tá? Então, vamos pensar aí. Primeira coisa, tá? A escola precisa estar preparada. Quais as questões mais importantes, assim, aqui pra gente falar em relação à escola? A escola tem que estar preparada para receber esse aluno. Isso é fato, né? Os professores precisam de cursos de capacitação, precisam saber sobre autismo, precisam saber sobre TDAH, precisam saber sobre deficiência intelectual, precisam saber sobre todas essas, sobre os transtornos de aprendizagem, que é uma outra questão, tá? Para que eles possam estar sempre com um olhar atento, né? Se a criança já não vem, né, com um diagnóstico, para saber quais são os sinais, né? Indicar que tem alguma coisa ali com essa criança, né? E para que a família possa procurar, enfim, ajuda, né? E investigar aí o que está acontecendo, tá? Mas é muito importante que a escola esteja muito atenta a isso, que os professores estejam muito atentos a isso, certo? Então lá, vamos falar sobre o transtorno de processamento sensorial lá dentro da escola. O que acontece? Eu recebi um aluno com autismo dentro da minha sala de aula e a minha sala, ela é super barulhenta. É claro que essa criança vai se incomodar. Como que eu posso resolver isso? Então eu percebo que a minha sala é muito barulhenta, eu posso fechar a porta da minha sala de aula. Quanto mais tempo eu mantiver a porta da minha sala de aula fechada, menos barulho ela vai ter. Outra questão, eu não vou colocar esse aluno sentado próximo da porta. Eu não vou colocar esse aluno sentado próximo da janela. Eu não vou colocar esse aluno sentado embaixo de um ventilador. Por quê? Porque além de fazer barulho, o ventilador é um objeto que gira, que tem movimento, que vai tirar a atenção dessa criança que já tem dificuldade de centrar a atenção, né? Então, eu preciso cuidar dessas questões sensoriais. Outra, né, da questão sensorial, essa principalmente da auditiva. Eu tenho uma turma muito barulhenta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar controlar essa turma, eu vou tentar manejar um pouco essa turma para que essa criança fique mais tranquila, tá? Outra questão sensorial é, às vezes, essas crianças, elas sentem muita inquietude, sabe? Elas têm mais dificuldade de ficarem sentadas por um longo período, né? Então, assim, eu posso propiciar que essa criança saia da sala de aula? Sim, eu posso, né?
porque ela vai levantar, ela vai ir nas classes, né, nas carteiras das outras crianças, ela vai caminhar pela sala, e aquilo para ela tá sendo muito difícil. Então, a gente pode fazer um trabalho de como que eu vou manejando isso aos poucos, né? Então, lá, a criança tá sentada, de repente ela ficou lá sentada 10 minutos e aí eu vejo que ela começa a se agitar. Ela pode sair da sala de aula. Até porque essas crianças todas, elas têm direito a terem um professor que as acompanhe, né? Um acompanhante terapêutico, um mediador. Na escola, principalmente, né, se usa um mediador que fique junto com essa criança dentro da sala de aula. Então, eles podem sair para dar uma volta. Mas, aí se eu começo a usar uma volta muito a esmo, assim, muito solta, muito sem funcionalidade, né? Eu não posso já aproveitar aqui para colocar uma funcionalidade nessa saída, para essa criança poder andar um pouco, para essa criança poder andar pelo pátio, para essa criança poder se soltar um pouquinho. Claro que eu posso, né? Então eu posso, de repente, vejo lá, ela ficou 10 minutos sentada, aí ela levanta, vai dar uma volta, mas ela não vai dar uma volta qualquer, ela vai levar um bilhete na sala de alguém. Pode não ter nada escrito nesse papel, gente, pode ser só um bom dia. Mas esse passeio dela, essa necessidade dela de caminhar passou a ser funcional. E eu tô ajudando essa criança a entender que isso é funcional. Tá? Aí eu preciso, sei lá, que de repente ela veja pra mim, eu quero que você vá lá fora e olha pra mim se tem crianças lá fora. Se tá todo mundo dentro das salas de aula. Enfim, leva um livro na biblioteca, busca alguma coisa no Xerox, sabe? Dá um pouco de funcionalidade, né? Mas faz essa criança se movimentar mais do que ficar sentada muito tempo na sala de aula, tá? Uma dica. Outra questão é que, assim, tudo é muito concreto, né? Lembra que a gente falou que eles têm muita dificuldade de simbolização. Então, as coisas para eles são muito concretas, né? Então, assim, se eu fixar os lugares, né? Então, assim, eu preciso que ela sente na cadeira. Se eu colocar alguma coisa concreta naquela cadeira, para ela talvez fique mais fácil. Então eu posso colocar um X colado na cadeira, eu posso escrever o nome dela na cadeira, se a criança de repente já identifica o nome, eu posso colocar uma foto da criança na cadeira. Isso tem escolas que fazem já com todo mundo na educação infantil, né? E eu posso fazer isso para a turma inteira, né? Se eu for usar o nome ou a foto, eu posso fazer para a turma toda. Né? Ó, gente, cada um tem que sentar no seu nome, cada um tem que sentar na sua foto, né? Então, eu tenho coisas que eu consigo usar com todo mundo, né? Com todos os alunos em sala de aula para poder ir trabalhando. A questão das habilidades ali de leitura e escrita, tá? Eles normalmente, aí a gente já falou, né? Que vai ter dificuldade lá na questão da coordenação motora ampla, né, da coordenação motora de movimentos grandes, em questão lá também da propriocepção e tal, e consequentemente vai ter dificuldades na coordenação motora fina. Então a gente pode usar de vários recursos, né? Claro que essa criança ela precisa ter as terapias, ela precisa ter as intervenções acontecendo, né? Aconselho que a partir dos 4 anos essa criança já comece com um acompanhamento psicopedagógico, porque ela vai, não deixem pais agora principalmente chegar lá já na educação, no ensino fundamental, para perceber que essa criança precisava, agora ele não tá conseguindo aprender a ler, ele não tá conseguindo aprender a escrever, ele não tá conseguindo, e daí procurar uma ajuda psicopedagógica, porque tem muitas coisas que o psicopedagogo, a partir dos 4 anos de idade, já consegue ir trabalhando, né, de todas essas questões cognitivas, de todas essas questões motoras, para que as crianças cheguem lá no ensino fundamental melhor preparadas, tá? Então, eu vou ter que adaptar algumas coisas, eu vou ter que, de repente, facilitar
né, algumas questões para essa criança. Essas crianças todas também têm que ter um plano individual